Olá, meus caros, bom dia. Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar essa parte de crise de 1929. Vamos falar aqui principalmente das ações do governo do presidente Roosevelt para poder retirar os Estados Unidos dessa crise. Roosevelt foi eleito em 1933 como presidente dos Estados Unidos e apresentava desde sua campanha presidencial uma política muito diferente daquele que foi o seu antecessor, o Herbert Hoover, que quando tentou solucionar a crise, conforme a gente viu, propôs, na verdade, medidas que já vinham sendo tomadas desde o final da década de 1920. Roosevelt, quando foi eleito, quando foi sua candidatura, ele propôs que a crise, uma saída para a crise, a partir da intervenção do Estado na economia. E logo depois de ser eleito, ele coloca esse projeto de governo em pauta, e a base do projeto de governo dele é acreditar que o principal responsável por tirar os Estados Unidos da crise seria a atuação do Estado. Então, ele rompe com aquela ideia do liberalismo econômico que vigorou nos Estados Unidos ao longo de toda a década de 1920. E por isso a crise de 29 esse é um dos motivos que faz com que a crise de 29 seja vista também como uma crise do próprio modelo liberal da economia que foi vigente até o final da década de 1920. Porque a saída encontrada para a crise foi justamente romper com um dos princípios do liberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia. Então, as políticas do Roosevelt elas repassavam a ideia de que o governo seria o principal responsável por retirar os Estados Unidos, então, dessa crise. Nesse sentido, foram criadas algumas agências governamentais, agências de governo, para criar e gerenciar alguns programas de ajuda social. Então, o Estado se fazendo presente nessa sociedade porque acreditava-se na ideia de que era necessário gerar empregos e gerar salário, para fazer com que a população tivesse acesso a salário, para que então essa população voltasse a comprar e voltasse a fazer a roda da economia geral. Nesse sentido, foi criada em 1933 a Federal Agency Relief Administration, que era responsável pelo fornecimento de fundos aos governos estaduais. Então, era o governo federal, o Estado norte-americano, a federação, garantindo financiamento, fundos e recursos para os diversos estados norte-americanos, para que esses estados, então, pegassem esse dinheiro que estava sendo repassado pela União e empregassem esse dinheiro em ajuda social. Quando eu falo de ajuda social, é concessão mesmo de benefícios para as pessoas mais pobres, para que essas pessoas tivessem dinheiro e pudessem, então, comprar alimento. Foram criados, além dessa agência de administração desses recursos federais, foram criados outros órgãos também com o objetivo de fundiar, administrar e empregar trabalhadores, principalmente em áreas consideradas áreas chaves da economia, como construção de aeroportos, de escolas, de hospitais, de pontes e represas. Então era o Estado, era um projeto muito parecido com aquele que foi feito durante o governo, ali em 2009, 2010, que era o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dentro do Brasil. Mas esse programa dos Estados Unidos, que estava inserido dentro do New Deal, da nova política dos Estados Unidos na década de 1930, era a ideia do Estado, então, construir, fazer essas grandes obras públicas, aeroportos, escolas, hospitais, pontes e represas, que eram elementos chaves, e pudessem ali empregar aqueles trabalhadores, pudesse gerar emprego nessa sociedade, fazer com que esses trabalhadores voltassem a ter poder de compra e voltassem a comprar, consumir. E se eles compram e consumem, as empresas acabam tendo que produzir mais e acabam gerando empregos. Então, um ciclo que era aquele ciclo que a gente vinha falando, um ciclo vicioso da economia, ele se torna um ciclo virtuoso. Geração de empregos, compra, geração de empregos, mais pessoas com poder aquisitivo e assim sucessivamente. Esses projetos de construção, por meio da intervenção do Estado,
acabaram criando milhões de empregos que abarcou as pessoas que estavam desempregadas, e isso fez com que a economia dos Estados Unidos voltasse a girar a partir de 1933. Outra agência criada para pensar então a gente tem essa primeira agência que foi pensada para poder distribuir esses recursos da União para os estados, para que esses estados então repassassem esses recursos. A gente tem essa ação do estado de promover obras públicas para gerar empregos, e além disso a gente tem algumas outras instituições. Essa que a gente vai falar agora, desculpa o inglês, sou muito ruim, Agricultural Adjustment Administration, que era uma agência de administração de recursos voltados para a área agrícola dos Estados Unidos. Ela foi criada em 1933 para poder regular investimentos na área agrícola, mas para além de regular investimentos, regular a produção agropecuária, evitando com que se produzisse muito e isso gerasse um excesso de produção, um excesso de produtos no mercado e, consequentemente, caísse o preço dos produtos. Então, aqui a gente está vendo uma ação do Estado no sentido de regular a produção e regular a circulação de produtos. Além dessa, foi criada também a National Recovery Administration, que era uma instituição, uma fundação, também criada em 1933, para poder regular as leis antimonopólios, para poder evitar com que algumas empresas controlassem alguns nichos de mercado, ou seja, evitar que uma única empresa controlasse, por exemplo, o petróleo, controlasse, por exemplo, a produção de arroz. Então, fazer com que permitir com que houvesse concorrência entre empresas nos diversos campos econômicos, nas diversas áreas dentro dos Estados Unidos. Por quê? Quando você tem uma única empresa, essa empresa ela detém um monopólio, ela acaba controlando o preço dos produtos. E uma das formas de você garantir preços mais acessíveis e maior consumo é você garantindo a ampla concorrência dentro das empresas. Então, para que isso fosse garantido, foi criada essa instituição para poder regular essas leis antimonopólios, controlar aí, evitar a existência de controle de um nicho de mercado por uma única empresa dentro dos Estados Unidos. Além disso, essa instituição ela foi responsável também por estabelecer salários mínimos e limites de carga horária de trabalho. Por que esse salário mínimo e limite de carga horária de trabalho ela foi fundamental? Para garantir um mínimo de poder de compra a determinados indivíduos, e o limite de carga horária de trabalho foi para você permitir que mais pessoas fossem empregadas, porque se você garante uma longa jornada de trabalho, uma única pessoa vai ter aquele emprego. Se eu limito a jornada de trabalho a 8 horas, uma empresa quer trabalhar com 16 horas durante 16 horas ou 24 horas num dia, ela é obrigada a contratar mais trabalhadores para poder exercer essa mesma carga de trabalho. Então, o limite de carga horária aqui não foi pensando no bem-estar do trabalhador, mas no funcionamento da economia. Essa fundação, que foi criada em 1933, ela foi fechada pelo Congresso norte-americano em 1935, porque compreendia-se que ela pouco estimulava o comércio estadunidense, porque regulava demais essa economia. Então, ela teve uma atuação expressiva no primeiro ano de funcionamento e depois passou a encontrar grandes dificuldades dentro dos Estados Unidos para funcionar. Além dessas instituições, a gente tem outra, a Federal Deposit Insurance Corporation, criada em 1933, que era uma instituição responsável por regular as transações e o comércio bancário, para evitar que esse comércio e o mercado financeiro ficasse desregulado e que isso permitisse o surgimento e o surgimento de outras crises ou o aprofundamento da crise de 29.
Então, repare que a gente tem aqui a regulação das relações de trabalho, a gente tem a regulamentação da questão da distribuição de riquezas para ajuda social por parte desse Estado, a gente tem a regulamentação da questão da produção agrícola, a gente passa aqui agora para a questão do mercado financeiro e vai além. São criadas outras instituições, como essa daqui, a Securities and Exchange Commission, criada em 1934, para regular o comércio da Bolsa de Valores e evitar que os acionistas comprassem ações que o órgão considerasse perigosas. Então, aqui a gente tem uma ação do Estado diretamente no mercado financeiro. Essas instituições que a gente está vendo. Além dessas, a National Relations Board, criada em 1935, para regular os sindicatos e proteger os trabalhadores e seus direitos, então a regulamentação das relações de trabalho, e o Ato de Segurança Civil, instituído em 1935, para fornecer, para pensar a questão das aposentadorias, pensões mensais aos aposentados e ajuda financeira por um determinado tempo aos desempregados. Então seria como se fosse a aposentadoria e auxílio-desemprego para aquelas pessoas que estavam desempregadas. Por que isso é importante? Porque isso faria a roda da economia girar. Era assim que as pessoas começariam a comprar produtos, tendo acesso a essa seguridade social, e isso, então, faria com que a economia crescesse e tal. E deu certo. Essas políticas do New Deal, criadas pelo governo do Roosevelt, fizeram a roda da economia norte-americana girar, e em 1935 os Estados Unidos já estavam saindo novamente da crise. Todas essas instituições elas estavam dentro desse grande plano, que era o New Deal, o novo plano, que era um plano criado para poder minimizar os efeitos da crise de 29 dentro dos Estados Unidos. Ele envolvia essa assistência social, ele envolvia a regulação desse mercado, a regulação da produção agrícola, envolvia a questão da circulação de produtos, leis antimonopólio dentro dos Estados Unidos. Então, o New Deal ele representa, de fato, uma ação do Estado para poder, na economia, para poder superar essa crise, para poder fazer com que a economia volte a funcionar. Além disso, a gente tem no New Deal também uma proposta de diminuição das taxas alfandegárias, ou seja, diminuição dos impostos sobre os produtos importados. Por que isso foi importante? Porque quando os Estados Unidos diminuíram os impostos cobrados sobre produtos importados, fez com que outras nações tivessem a mesma ação para com as mercadorias norte-americanas. Então, facilitou a exportação de produtos dos Estados Unidos, ajudando também nessa questão da retomada da economia norte-americana. Então, o New Deal propõe isso, propõe a diminuição das taxas alfandegárias para ter uma nova política econômica dos Estados Unidos para o mundo como um todo. Propõe um investimento do Estado na economia, uma interferência desse Estado conforme que a gente viu, e propõe também um programa que nós chamamos de um programa voltado para um welfare state, um estado de bem-estar social, um estado que garante um mínimo para a sobrevivência do cidadão, que foi pensado aí dentro do governo do Roosevelt por um indivíduo chamado John Maynard Keynes e ficou conhecido como política keynesiana, que é essa política de assistência, de garantir o seguro-desemprego, garantir a aposentadoria, garantir auxílio àquelas pessoas que não tinham trabalho para que elas conseguissem um mínimo de sobrevida. E essa política keynesiana deu origem, foi a base de desenvolvimento da política do Estado de Bem-Estar Social no pós-Segunda Guerra Mundial, o Welfare State. Que norteou a economia dos países europeus até a década de 1980, quando a gente tem a ascensão das políticas neoliberais, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, entre a década de 30 e a década de 1980, durante esses 50 anos, a gente vai ter esse discurso que associa a intervenção do Estado ao desenvolvimento econômico, mesmo dentro de países capitalistas como eram os Estados Unidos. E aí, na semana passada, o Iago me fez uma pergunta muito interessante na nossa aula, se a Segunda Guerra Mundial ajudou os Estados Unidos a saírem da crise.
Embora o New Deal tenha sido fundamental, foi só com a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, com a mesma política que tiveram na Primeira Guerra, de se manter neutro no primeiro momento, de não se envolver no conflito, de abastecer a Europa com mercadorias e tal, isso permitiu com que os Estados Unidos tivessem um novo fôlego e conseguissem recuperar por completo a sua economia. Então, a associação entre essa política de Estado adotada por Roosevelt com o New Deal e depois uma política muito voraz da economia norte-americana de se inserir nesse mercado mundial novamente, de participar ali de maneira neutra na Segunda Guerra Mundial, fez com que os Estados Unidos superassem de fato a crise. Agora, as consequências da crise. A década de 1930 e final da de 20, ainda no ano de 29, é uma década em que a gente tem o aumento dos índices de suicídio entre pessoas das diversas classes sociais, mas principalmente entre empresários, acionistas, fazendeiros e alguns investidores. Pessoas que perderam tudo da noite para o dia e isso acabou levando essas pessoas ao suicídio, a finalizar de fato a sua vida, porque se viram numa situação que jamais imaginaram. Eram pessoas milionárias que perderam tudo da noite para o dia e em função disso acabaram se suicidando, acabaram perdendo a sua vida, dando fim à sua vida. Os índices de problemas psicológicos aumentaram, vários estudos têm sido feitos e têm demonstrado isso. A crise de 29 ela acabou atingindo também outros países. O Canadá sofreu com a questão da exportação de trigo e produtos industrializados, principalmente carros. Muitos carros nessa época as pessoas tinham carro, mas não tinham dinheiro para pôr gasolina. Então muitos carros viraram carroça, então eram puxados por cavalos, por bois, os famosos Bennett Bugs, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Então o Canadá também sofre com a questão do mercado e da compra desses seus produtos. O Reino Unido sofreu muito porque vinha numa toada de ter adotado o padrão Moore para a mercadoria, que era comparar a libra com o ouro. Como o preço do ouro elevou, o preço da moeda também subiu, as inflações, o preço dos produtos subiram muito. E isso acabou levando a uma queda nas exportações inglesas, além da questão da produção interna, do consumo interno. Isso acabou gerando uma queda também nas exportações, então o Reino Unido sofreu também muito com a crise. Na França e na Austrália a gente consegue perceber uma queda na exportação, o mundo inteiro, na verdade, sofre com a queda na exportação, consumo de produtos. O Brasil sofreu muito com a desvalorização do café e queda na exportação do café. Muitos barões do café ficaram pobres da noite para o dia, perderam tudo que tinham, porque também investiam nessas bolsas de valores, então perderam. Na Ásia, há queda de exportação, desemprego, ou seja, é uma crise que afeta o mundo inteiro e isso é uma peculiaridade da própria crise de 29, como a gente já falou. As repercussões dessa crise foram desemprego, e como você tem desemprego, queda no consumo, desemprego, queda no consumo. Muitas pessoas não tinham dinheiro para nada, fome, despejo de famílias que viviam de aluguel, favelização, a formação das Hoover Villas nos Estados Unidos, uma referência ao presidente Hoover, o empobrecimento da sociedade e a formação de favelas. A gente tem aqui alguns desses casos, em torno aqui as Hoover Villas, algumas fotos dessas comunidades que surgem ao redor dos rios, debaixo de pontes dentro dos Estados Unidos. Aqui no caso, na cidade de Portland, em Oregon, nos Estados Unidos, são duas fotos tiradas na época dessas Hoover Villas. Aqui uma fila de famílias esperando ajuda financeira do Estado, que começou a ser dada em 1933 com o programa do New Deal, ofertado pelos Estados Unidos. Então a quantidade de desempregados era muito grande e esse programa acabou atingindo muitas pessoas. E essa foto que marca a crise de 29, que é uma foto de uma mulher, mulher pobre nos Estados Unidos, que foi
que retrata uma mãe de 32 anos. Olha a mulher, as feições da mulher, que para nós aqui seria uma mulher já de 50, teria uma feição de uma mulher de 50, 60 anos. Essa mulher tem 32 anos e vivia na cidade de Nipomo, na Califórnia. E essa foto é de uma família. Essa mulher tinha 36 anos. Então vou ler aqui a descrição. Fotografia Immigrant Mother, de uma mãe imigrante, uma das fotos estadunidenses mais famosas da década de 1930, mostrando Florence Owens Thompson, mãe de 7 crianças de 32 anos de idade, em Nipomo, Califórnia, retirada em março de 36. Em busca de um emprego de ajuda social para sustentar a família. Seu marido havia perdido seu emprego em 31 e morrera no mesmo ano. Então, é uma situação de desespero, uma mulher que passava fome com seus filhos aí. Essa imagem ela ganhou o mundo na década de 1930 e está em muitos livros aí. Se eu não me engano, no próprio livro didático de vocês tem essa foto. Então, desespero, fome, desemprego, favelização. No Canadá, a gente tem essas fotos que marcam aí a crise de 29, que é o que eu falei para vocês dos Bennett Bogues, uma referência ao primeiro-ministro do Canadá, que governava a região ali a região do Canadá. Essas fotos são retiradas aqui. Me fugiu o nome da cidade agora. Mas enfim, são fotos retiradas do Canadá e uma referência a esses casos. As pessoas tinham um carro, mas não tinham dinheiro para poder colocar gasolina, então acabaram fazendo com que os carros se tornassem carroças, os famosos Bennett Bogues. Em 1944 é assinado o Acordo de Bretton Woods, com o objetivo de evitar que novas crises emergissem, aqui já no cenário quase que pós-Segunda Guerra Mundial, e para definir novas regras de relações comerciais entre os países mais industrializados. E aí é que são criadas instituições que a gente conhece até hoje, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o famoso BIRD, que mais tarde se tornou o Banco Mundial, que era um banco para investimentos internacionais, e é criado também o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para garantir assistência e ajuda aos países que passassem por algumas dificuldades. As principais disposições do sistema de Bretton Woods foram, primeiramente, a obrigação de que cada país adotar uma política monetária que mantivesse as taxas de câmbio de suas moedas dentro de um determinado valor indexado ao dólar. Então, o padrão dólar passou a substituir o padrão ouro, que era para aqui a gente ter a questão desse mercado internacional e ligado ao mercado internacional, e o dólar passou a estar indexado ao ouro. Uma base fixa de um grama de ouro está relacionado a 35 dólares. Então, isso vai garantir uma maior segurança econômica e financeira do mundo como um todo. Em 1971, em diante, essa questão do padrão ouro ela foi rompida pelo presidente Nixon dos Estados Unidos, e que acabando com o sistema de Bretton Woods e esse padrão ouro. Então, em síntese aqui, tentando sintetizar uma questão que é muito complexa e que nem eu tenho capacidade de explicar muito de perto, porque é uma questão econômica mais complexa e que demanda mais tempo para poder explicar. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods ele veio com o objetivo de evitar que novas crises atingissem o mundo da forma como a crise de 29 atingiu. E aqui a ideia de que o mundo precisaria se reconstruir pós Segunda Guerra Mundial e haveria a possibilidade novamente de uma nova crise. Então se criam essas instituições, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, para garantir essa certa estabilidade econômica, e toma-se o dólar como padrão a partir de 1944, por compreender-se os Estados Unidos como uma grande potência comercial no mundo e que as relações econômicas, as relações de comércio no mundo teriam de ser feitas, então,
com o dólar. Em 71 a gente tem essas políticas sendo repensadas pelos Estados Unidos, aí, pelo presidente Nixon, já dando um pontapé nessa política do neoliberalismo que viria a marcar a década de 1980 e marca a história do mundo até os dias de hoje. Enfim, com isso a gente termina essa aula de crise de 29. Eu agradeço a atenção de vocês, peço a vocês que vão lá na pasta de avaliações, façam a última atividade desse nosso semestre. Aqueles que não passarem pelo Meet, desejo a vocês umas boas férias, um bom descanso, utilizem esse período para descansar, para esparecer, que a partir de novembro a gente está de volta, tá bom? Obrigado pela atenção, bom descanso, boas férias. Qualquer dúvida, estou lá no Meet para a gente conversar. Obrigado.